Estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. Sabe esse QR Code que aparece aqui na sua tela? Você direciona a câmera do seu celular para ele e ele vai te levar para uma página para que você nos ajude. Ali você vai conhecer os projetos do Faço Parte, todos os projetos da Arquidiocese de Belo Horizonte. E aí, gente, se seu coração for tocado, nos ajude a evangelizar. A gente precisa de você. Sabemos que as doenças mentais são consideradas o mal do século, né, gente? As incertezas da pandemia no novo coronavírus têm desencadeado e até agravado casos de ansiedade. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 4% da população sofre com transtorno de pânico. E para falar sobre esse assunto, converso agora com o psiquiatra, Dr. Bruno Brandão. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutor Bruno, de uma forma bem simples para que as pessoas que estão em casa nos assistindo, o que é a síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico, na verdade, o transtorno do pânico, que agora mudou um pouquinho o nome, é uma preocupação que a pessoa tem intensa acerca de ter ataques de pânico. Então, a vida dela começa a ficar em cima de ter ataques, ou seja, essa pessoa tem uma preocupação de estar na rua, de estar fora de casa e ter esse ataque de pânico. Então, é uma alteração do comportamento, a preocupação acerca de ter ataques e as implicações e as consequências desses ataques. Então, com essa definição, a gente percebe que é impossível a gente definir transtorno do pânico sem antes definir o que é ataque de pânico. E o que é ataque de pânico? Então, o ataque, por que é importante ter essa diferenciação? Porque o ataque de pânico, ele não é restrito ao transtorno de pânico. Esse ataque ele pode acontecer em outros transtornos. Agora que eu falar dele, talvez fique um pouco mais claro. Uhum. O ataque de pânico vai ser um conjunto de sintomas, tanto físicos quanto mentais, mais até físicos, onde o sujeito ele vai ter um coração acelerado, falta de ar, suadeira, tremores, sensação de que está sendo sufocado. Alguns até falam, é como se tivesse uma coisa aqui no meu pescoço me apertando, tontura. Esses são os principais sintomas físicos. Os mentais são um medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de perder o controle, despersonalização, que é o paciente ele não sabe muito quem ele é como se ele estivesse vendo ele fora dele mesmo, ele falando quem que eu sou, e desrealização aonde eu estou. Então, esses sintomas, eles vêm de uma forma súbita, abrupta, de uma vez, muitas vezes não está sendo esperado. Tem relatos até que o paciente está dormindo, então ele pode estar calmo e de uma hora para outra ele é invadido com esses sintomas. Ou então ele pode estar um pouquinho ansioso também. Então isso é o ataque de pânico. Quando a vida da pessoa se restringe a ter preocupações em ter esses ataques, aí sim a gente tem o transtorno do pânico. Então, para ter transtorno do pânico, eu preciso ter o ataque, que é um transtorno do pânico, é um medo intenso de ter ataques. Mas esses ataques podem ocorrer em outros transtornos, não caracterizando o transtorno de pânico. Entendi, doutor. Então, esse ataque que vem porque eu estou preocupada em ter o ataque da síndrome do pânico, e aí fica um círculo vicioso, que eu me preocupo, e às vezes a doença nem chegou, nem está, mas é uma preocupação excessiva que desencadeia, que pode se chamar o famoso gatilho, é isso? Isso, a pessoa ela começa a ter a vida dela paralisa. Olha, eu vou ali na farmácia, eu vou ali na feira, eu vou fazer um sacolão. Não, eu não vou, porque se eu tiver um ataque de pânico no meio desse caminho, isso evolui muitas vezes para uma situação de evitação. A pessoa começa a evitar situações do dia a dia com medo de ter esse ataque. Inclusive, isso ganha até um outro nome, que seria a agorafobia, que é o medo de estar em lugares públicos. A pessoa não frequenta lugares por medo de ter um ataque. É diferente, por exemplo, da fobia social, onde a pessoa não vai nos lugares ou tem medo de se relacionar com as pessoas, com medo de ser criticado, medo dessas coisas. Não. No pânico com a agorafobia, a pessoa não vai nos lugares, não é porque ela tem vergonha das pessoas, é porque ela tem medo de passar mal e não ter nenhum socorro ali ao redor dela. Porque esse ataque de pânico, ele é muito intenso, ele é carregado de sintomas físicos
E assusta a pessoa fala, poxa, será que eu estou infartando? Será que eu estou morrendo? O que está acontecendo comigo? Não estou entendendo. Muitos sintomas, calafrios, tremores, então a pessoa fica muito assustada. E aí, por medo desses sintomas, do que vai acontecer, pronto, não vou sair de casa. Melhor eu ficar trancado dentro da minha casa, porque aqui eu tô seguro, né? Exatamente, principalmente quando tem alguém com ela. E é interessante que tem relatos que, por exemplo, uma pessoa para sair de casa, se ela sair de casa às vezes com uma criança, com um bebê de colo, ela se sente mais segura. Olha que interessante. O bebê não vai poder ajudar ela em nada, mas só dela estar na presença de alguém, ela já tem um certo alívio. É um medo intenso de estar sozinha e não ter ninguém para socorrê-la. Interessante mesmo, né? É uma segurança, mesmo que seja um bebê que não vai auxiliar em nada, mas é uma segurança que tem, tô segurando meu bebê. A síndrome, existe algum fator de risco? E também, essa doença costuma aparecer mais em mulheres, mais em homens, ou com mais idade, mais jovens. Existe alguma estatística disso, doutor? Existe. A idade de início, normalmente, ela é bimodal, ou seja, ela aparece ali por volta dos 25, 30 anos, e depois ela se intensifica por volta dos 45, 50, dos 45 aos 55 anos. Então, tem duas faixas de pico, entre 20 e 25 e entre 40, 45 e 55 anos. É mais comum em mulheres, 3 mulheres para cada homem, embora isso às vezes é um pouco difícil, porque a gente sabe que os homens eles têm uma tendência de procurar menos o serviço de saúde. Então, confunde um pouco. Será que acomete realmente 3 vezes mais mulheres ou será que os homens a gente não está conseguindo diagnosticar mais? Mas a estatística padrão é de 3 para 1. Mais ou menos 1 a 4% da população, ou seja, é uma prevalência muito alta. Assim, um fator de risco, a gente sabe que tem um componente genético muito grande. Um fator social, assim, claramente definido, a gente não tem. O único histórico, o único dado assim, mais robusto que a gente tem é a história recente de divórcio ou separação. Então, quando uma pessoa separa, quando tem um divórcio, isso é um fator identificável de risco para o desenvolvimento do transtorno do pânico. Entendi. E em tempos de pandemia, doutor, que a gente tem vivido aí um ano preso dentro de casa, parece que ainda não vai liberar geral, né? Tá vindo uma terceira onda aí. Como trabalhar isso? Olha, a pandemia, de um modo geral, ela aumentou de forma significativa não só o transtorno do pânico, como todos os transtornos mentais de um modo geral, e em especial os transtornos de ansiedade, do qual o transtorno do pânico faz parte. O transtorno do pânico ele é classificado dentro dos transtornos ansiosos, ele é considerado um transtorno de ansiedade grave. Então, assim, a pandemia aumentou de forma significativa os transtornos ansiosos. E, assim, as recomendações que a gente dá durante a pandemia, na verdade, são recomendações que valem tanto para todos os transtornos mentais de modo geral e até mesmo para a saúde física, né? Que seria tentar praticar uma atividade física, evitar informações demais. Então, assim, muitas vezes, você separar um horário no dia, ou de repente a cada 2 dias, para você se informar sobre a pandemia, mas não ficar o dia inteiro buscando informação. Porque tem gente que é assim, acorda, quer saber quantos morreram. Chega depois do almoço, vai olhar de novo. Fica o tempo inteiro buscando informações sobre a pandemia. Isso a gente sabe que aumenta demais o grau de ansiedade. Então, a informação ela é bem-vinda, mas quando ela é em excesso, ela gera uma ansiedade, ela aumenta essa ansiedade. E horários, uma coisa que eu acho que tá muito, eu vejo muito assim que nessa pandemia se perdeu, horários regulares, horários para acordar, horário para dormir, horário para luminosidade, as pessoas estão dormindo mais tarde, os horários estão desregulados, não estão almoçando mais no mesmo horário, não estão dormindo no horário. Então, você ter uma regularidade de horário, uma boa alimentação, praticar uma atividade física, claro, respeitando as medidas sanitárias aí, o que o pessoal da vigilância está recomendando, eu acho que é fundamental para a gente ter uma melhora não só na saúde mental, como saúde física também. A gente, então, precisa de ter uma rotina bem definida, porque o organismo reconhece isso, né, doutor? E aí, doutor, quando essa ansiedade que eu tenho, as pessoas ansiosas, passa a ser um ataque ou passa a ser o pânico, é quando ele vem acompanhado desses sintomas que o senhor descreveu. E aí eu pergunto para o senhor, quem passa por uma crise, o que ela tem que fazer? Está na rua sozinha, a crise chegou. Respira fundo, reza. Eu acho que rezar seria ótimo, né? Mas muitas vezes, como ela vai estar nesse estado emocional, a mente dela tende até a fechar um pouco. Mas claro que a pessoa saber, entender o que é isso, é fundamental. Então, à medida que o paciente ele sabe, não, isso é um transtorno de pânico,
ele já sabe que aquilo ali vai passar, em média ali de 10, 15 minutos isso vai passar. Existem técnicas de respiração, ele pode fazer isso. Mas assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, que o transtorno do pânico, ele faz diagnóstico diferencial com outras doenças, tá? Isso é muito importante porque diversas doenças imitam um transtorno do pânico. Por exemplo, um ataque do pânico ele pode ser clinicamente indistinguível do infarto. Então, a pessoa pode estar infartando no meio da rua e falar, não, isso é pânico, vai passar. Ela vai lá e morre. Então, assim, a gente tem que entender que o ataque do pânico em si, a gente precisa, muitas vezes, pegar essa pessoa e levar ela para o hospital para investigar o que está acontecendo. Olha, não está acontecendo nada, não é infarto, alterações de glicemia, hipoglicemia, hiperglicemia, alterações de tireoide, uma série de outras doenças físicas imitam transtorno do pânico. Mas na medida que a gente identificou que esse paciente já tem um transtorno de pânico, ele já sabe, olha, meu problema é pânico, a própria psicoterapia já vai dar técnicas para ele de respiração, entender que aquilo é autolimitado. O autoconhecimento sobre o ataque do pânico já tranquiliza o paciente. Quanto mais o paciente vai se familiarizando, entendendo o que é, ele já começa a ficar mais tranquilo. Claro que uma pessoa que está tendo todos esses sintomas que eu te falei aqui na rua, num primeiro momento, a gente não pode falar é pânico e descartar as outras coisas, não. É realmente igualzinho a diversas outras doenças médicas. Ah, doutor Bruno, maravilhoso, maravilhoso. As pessoas que quiserem procurar o senhor, o seu Instagram é @brunopsiquiatra. E de tudo que nós falamos e as suas informações, por favor, agora. Você fala a fala final, seria, né? Eu acho que lá no meu Instagram eu sempre posto conteúdo diariamente sobre saúde mental, mas assim, eu acho que o que a gente precisa entender é que o transtorno do pânico, como todos os transtornos mentais de modo geral, isso não é frescura, isso não é produção da mente. Existem, inclusive, alterações químicas por trás disso. Claro que o papel dos psicólogos, os psicoterapeutas tem um portal extremamente importante, mas a gente precisa entender que, principalmente no transtorno do pânico, quando você me perguntou lá atrás qual que é o fator, que eu falei do fator social, o transtorno do pânico ele tem uma carga bioquímica, uma carga química muito grande. Então, a gente tem desregulação mesmo do sistema nervoso central, com diversas alterações químicas que merecem, sim, uma atenção, um cuidado especial, antes de falar que é frescura, que isso é frescura, enfim. Então, acho que isso aí tem que ficar claro na mente das pessoas. Ô, doutor Bruno, muito obrigada. Que a gente aprenda mesmo a cada dia a ter respeito por essas doenças psiquiátricas, essas doenças da mente, né? Que o organismo faz isso e vem uma bomba de hormônio de tudo junto, né? Exatamente, exatamente. Acho que a gente está precisando de ter mais empatia com o próximo e menos julgamento. Verdade. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade, viu? Eu que agradeço, Moninha. Fica com Deus você e a todos que estão nos assistindo. Amém, o senhor também. E agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai ter reflexão do Evangelho. Tem algum pedido de oração? Ainda dá tempo de mandar. Fica aí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.